Quero falar para vocês, antes de ler, para poder vocês pegarem um papelzinho e uma caneta que nós vamos usar. Vocês que estão aqui na igreja, não se preocupem que eu preparei para vocês ali atrás, na mesinha, papel e caneta. Pode pegar, passem o álcool, quem não passou, tá bom? E você aí de casa tem esse tempo para poder pegar um papelzinho e uma caneta. Pegue mesmo, tá? Não fique com preguiça de levantar, não. Vai ser essencial para a nossa palavra de hoje. Vai ser importante. Fazer igual o culto das crianças. Vou contar até 10, hein? Todos prontos? Aí. Agora que vocês pegaram o papel, e você aí de casa pegou? Se você pegou, coloca aí, comenta. Eu peguei papel e caneta, porque eu vou olhar depois, hein, quem está participando. Não me deixem sozinha nessa. E agora, vocês vão fazer mais uma coisinha. Vocês vão escrever aí, nesse papel. Ninguém vai ver, tá bom? Fica tranquilo. Aqui na igreja tem o distanciamento, né? Ninguém dá para ver um do outro. Vocês vão escrever nesse papel nome de pessoas que vocês oraram, intercederam nessa última semana. Coloca os nomes das pessoas que você orou, intercedeu. A letra não precisa ficar bonita não, tá? Pode escrever de um jeito que você vai entender depois, para não demorar. Aí se você pensar, meu Deus, eu não orei por ninguém. Tudo bem. Já guarda esse ponto aí. Pode escrever, não orei por ninguém. Vamos. Se não der tempo de anotar o nome de todas as pessoas, tudo bem. Depois, com o tempo, vocês anotem. Só para vocês já irem seguindo a linha de raciocínio. Agora, vamos para a leitura. Livro de Tiago, capítulo 4. Versículo 11 e 12. Tiago, lá para o finalzinho. Isso, depois de Hebreus. Vamos lá. Amém? Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Aí, até aí. Gente, palavra mais clara do que essa, né? Só de você ler já... Aí você está pensando, o que tem a ver a lista dos nomes das pessoas que eu orei com isso? Calma, vocês vão entender. Aqui, Tiago está falando para os religiosos, os que já conheciam a Deus, né? E aqui ele estava alertando e falando, irmãos, não faleis mal uns dos outros, não fiquem julgando. E essa palavra é para você e para mim, que acha que já conhece bastante de Deus, que você está ok com Deus, que está tudo certo, que você não está tendo uma vida de pecado, está tudo certo, você está orando todos os dias.
essa palavra é para a gente. Sabe por quê? Vamos conversar um pouquinho? Não está tudo tão ok assim, não. E, gente, essa palavra, como todos os pregadores aqui sabem, gente, primeiro, ela vem certeiro para quem está falando, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui foi tudo para mim também primeiro, tá? E aí, né? Ai, todo mundo está cansado de saber, né, que a gente não pode falar mal nem julgar. Mas será que a gente vive isso mesmo? Nós sabemos, né? Vivendo no tempo agora do princípio das dores, isso está óbvio para todo mundo. E uma coisinha importante, que tem sido falado aqui também nas mensagens, é que o amor de muitos, né, vão se esfriar. E a gente acaba vendo isso já, né? Muita gente esfriando e tal. E a gente, como cristão, a gente tem que lutar para isso não acontecer. Lutar pelo fogo. E aí vocês acham que o nosso inimigo, ele vai deixar a gente de pé, deixar a gente bem? Ele vai tentar de tudo. E às vezes usa das coisas mais sutis. E aí, como eu disse, né, às vezes a gente está tudo bem, está tudo ok, minha vida, nossa, 100%. Mas aí que está o perigo. Porque quando a gente acha que está 100%, que está tudo bem, gente, isso é quase 100%. A gente acaba se colocando numa posição de que eu sou melhor que o outro. Por mais que a gente fale, não, eu não penso nisso. Mas você vê o outro, não tem paciência. Nossa, a pessoa tem esse pensamento ainda. Não evoluiu, não? Aí a pessoa lá, o nosso irmão, caiu. Não acredito que caiu de novo nisso. Não aprendeu? Não sabe que Deus é maravilhoso, que Jesus é perfeito? Como que cai ainda? Ah lá, pessoa lá em cima. Nossa, não tem nem temor a Deus. E a gente acaba se colocando no papel de quem? Juiz. E aqui fala, né, que há um só legislador e juiz capaz de salvar e destruir. Um só. E quem é? Jesus. Há um só. O nosso Deus. E a gente tem que ter cuidado para não cair nesse pecado, sabe por quê? Porque a gente acaba sendo até como um inimigo. Porque ele queria ser como Deus e maior do que Deus, não é? E a gente se colocando, talvez inconscientemente, no lugar de juiz, nós estamos querendo ser como Deus. E aqui fala que você que está fazendo isso, não está obedecendo à lei. Você está sendo como juiz, mas espera aí, existe um só juiz. Né? Então tá, vamos continuar. Quando Deus foi ministrando essa palavra, tem um tempo já. E, gente, nossa, como estava doendo. Sabe, quando você sente o Espírito Santo falar com você, você na hora, já falei, já pensei, meu Deus. Ele começou falando comigo, Natane, você está julgando, Natane, você está falando dos outros. E eu... Às vezes, sabe, a gente pensa que não é maldade, está comentando, mas na hora eu falei, gente, vontade de, que arrependimento de voltar no tempo para não fazer isso. E eu senti uma tristeza em Deus, vendo isso em mim. E também em todos nós, porque nós somos filhos. E falar dos outros e julgar entristece a Deus. Você sabia disso? Vou dar um exemplo. Lembra de Miriam e Arão? Lá em Números 12, se alguém quiser me acompanhar. Deixa eu ver aqui. Vou resumir, porque senão vai demorar. Quiser conferir depois em casa, Números 12. Miriam e Arão, eles estão lá conversando, os dois são irmãos de Moisés, né? E aí eles começam a falar mal de Moisés, julgando Moisés por causa da esposa dele. Porque ele tinha casado com uma etíope, falando mal dele e tal. Falando, Deus fala só com Moisés, não fala também com a gente? E aí nesse versículo, logo nos primeiros versículos do capítulo 12,
Aparece a fala deles e embaixo, e Deus ouviu. Deus está ouvindo tudo o que nós estamos falando. E ele ouviu Miriam e Arão falando de Moisés. Aí sabe o que Deus faz? Como um pai que viu os dois filhos falando mal do outro, chamou os três. Chamou os três e falou para Moisés. Acendeu a ira de Deus. E ele falou que ele tinha escolhido Moisés e tal, e eles tinham que respeitar e tudo mais. E acabou que a Miriam ficou com lepra por 7 dias. Depois vocês olham a história. E aí, o que eu vejo nisso? Deus está ouvindo tudo, o que eu falo, o que eu penso, o que você fala, o que você pensa. E será que ele está alegre como um pai, vendo você julgar ou falar mal dos seus irmãos? Ou será que ele está triste, irado? Pensa, se Deus junta você e a pessoa que às vezes você só comentou, foi só um comentário. Você falaria do mesmo jeito que falou por trás, na frente dessa pessoa? Se você disse que você não falaria desse jeito na frente da pessoa, então não foi bom, né? E aí, outro exemplo de Jesus e a mulher adúltera, lá em João 8. Todo mundo sabe, né? Jesus está lá falando no meio do povo. Aí chega, joga uma mulher lá no meio e falam, Jesus, mestre, essa daqui foi pega em adultério. E a lei de Moisés fala que tem que apedrejar. O que Jesus faz? Todo mundo sabe, né? Ele abaixa e começa a desenhar lá no chão. Sabe o que eu vejo nisso? Jesus, ele rejeita fofoca. Ele ignora fofoca. Ele ignora pessoas que falam dos outros. Eles chegaram lá falando, Jesus não falou nada. Aí no próximo versículo fala, e eles insistiram falando com ele. Aí ele se levanta e fala, né? Aquela frase, aquele versículo, que se alguém ali não tivesse pecado, podia jogar a primeira pedra. E aí todo mundo solta e vai. E isso serve pra gente. A gente, às vezes, condena o outro, fala do erro do outro. A gente quer tacar pedra. Sendo que nós também temos as nossas fraquezas. E aí, outro exemplo, não é da Bíblia, é meu. Eu, do meu pai, da minha irmã. Quem tem irmãos aí, irmã, sabe que em casa, né, gente, vira e mexe, às vezes a coisa esquenta, né? Mas assim, de boa, normal, tá? De irmão. Quando eu morava ainda na casa dos meus pais, eu e minha irmã, gente, vira e mexe a gente brigava por causa de louça, de roupa, essas bobeiras, né? E aí, gente, eu lembro muito bem de quando a gente brigava assim tal, e eu, com aquela sede de justiça, ia para o meu pai ou para minha mãe e falava, mas ela fez isso, fez aquilo, esperando, sabe, uma correção. Sabe o que eu ouvia? Meu pai falava, pelo amor de Deus, vocês são irmãs, para com isso, eu não quero ouvir isso. Sabe por quê? Porque ele ficava triste quando via eu e minha irmã assim, né, pai? E minha mãe. Gente, que pai gosta de ver os filhos brigando? Então, acima até do que eu queria, o que eu achava, do meu ponto de vista, que era a justiça, vem o amor, a comunhão. Depois a gente resolvia, até esqueci, estava uma rindo, falando com a outra, nem lembrar mais o que era. Mas o que me marcou foi isso, que meu pai, ele sempre falava, vocês são irmãs, não quero ficar ouvindo uma falando da outra. E Deus é assim. Além, né, porque ele é o juiz justo, verdadeiro. Ele vê o que a gente não vê. Ele sabe do que a gente não sabe, do que está no coração do homem. O meu pai carnal, ele era falho, mas o princípio estava correto, de que nós somos irmãs. Não tinha que haver aquela briga. E assim é Deus, nosso Pai. Será que Deus, ele está triste com nós, que somos os seus filhos? Imagina ele vendo todos nós, filhos, ouvindo. Um falando disso, outro falando daquilo, outro falando daquilo. Eu senti o coração de Deus triste.
E aí, agora, voltando para o papelzinho que vocês escreveram, né? O nome. Quem está com o papel aí? Deixa eu ver. Todo mundo está com o papel aí? Ah. Agora, vocês vão escrever ou atrás ou embaixo. Você faz uma outra lista. Vocês, guiados pelo Espírito Santo, que Ele vai revelar para vocês, se vocês por acaso esquecerem, nome de pessoas que vocês têm julgado ou até falado mal. Talvez você ache que não foi por mal, você só comentou. Mas se o Espírito Santo te der nomes aí, você vai escrever, tá bom? Nosso Deus é Pai. E Ele corrige os seus filhos porque Ele ama, né? Então, Ele está, nesse tempo, preparando muitas coisas. Porque eu sei que está perto a volta dEle. E na Bíblia fala, né? Que do jeito que a gente julga, nós vamos ser julgados. Então, se a gente acha talvez que está tudo certo, nossa, não julguei ninguém. Não falei de ninguém, não pensei em ninguém. Amém. Vamos ver no final, lá, diante do tribunal. Mas amém, se você realmente não tem ninguém, não julgou ninguém, é um coraçãozinho puro, amém, Deus te abençoe. E vai revelando, Espírito Santo. Você aí de casa também, tá? Amém. Se não deu tempo de escrever tudo, vai guardando na cabeça aí os nomes que vieram, depois em casa vocês escrevem. Agora, vamos ver o que isso quer dizer. Olha aí na sua lista o nome das pessoas que você tem orado e o nome das pessoas que você tem julgado, falado. E aí, não me respondo para vocês mesmos. Essas pessoas fazem parte da mesma lista? As duas estão nas duas listas? Talvez aquela pessoa que você tem falado, julgado, ela está na sua lista de oração? De intercessão? Espero que sim. Mas se não estiver, aí está o nosso ponto fraco, mas também a chave para a gente virar e fazer dar certo. Aonde nós temos que acertar. A gente prega, a gente vive isso, né, todos nós, de que nós devemos anunciar o Evangelho para anunciar a salvação e as pessoas serem salvas, correto? E aí, eu vou te perguntar, e as pessoas que nós estamos perdendo? As vidas que nós estamos perdendo? Sabe por quê? Como eu disse lá naquela hora, né? Sobre a frieza e tal. A gente vê que muitos irmãos são mais fracos, né? Às vezes caem, às vezes são rebeldes e tudo mais. Mas o que a gente faz? Só fala, só pensa, vira o olho. Só você de virar o olho, isso já vale, tá? Viu a pessoa... Ou se você fala assim, nossa, eu sinto até pena da pessoa que está vivendo assim. Mas você está orando por ela? Está intercedendo? A oração, a intercessão é extremamente poderosa. É muito poderosa. E nós não estamos usando essa arma. Pelo contrário. Nós estamos falando, julgando, comparando. Cada ser é diferente, cada pessoa tem a sua questão, cada pessoa tem suas dores, tem suas lutas. Todo mundo já perdeu alguém. Todo mundo sofre.
Às vezes a pessoa passou por tanta coisa, você não sabe, e você vê ela só um segundo e já fala, ih, o que é isso? Ao invés de ver, na hora de pensar, que é? Meu Deus, vou orar por essa pessoa. Viu a pessoa, seu coração já quis falar, nossa, aquela lá, aquela... Deus, eu oro por essa pessoa. Não deixa eu pensar assim dela e também ajuda. Para ela não fazer isso mais. Sabe o que acontece? A gente está muito fechadinho no nosso mundinho, na nossa bolha. Eu estou salvo, eu estou bem, minha família, então está tudo bem. Para que eu vou me esquentar? Para que eu vou gastar meu joelho orando por alguém que não quer nada com nada? Por que eu vou acordar de madrugada e orar para uma pessoa que não está nem aí para Deus? Eu estou lá todo dia. Eu faço tudo. Então, gente, o que nós precisamos é ver essas pessoas, olhar para o lado. Parar de olhar só para a gente. E ver o nosso irmão. Como eu disse, estamos perdendo vida, sabe por quê? As pessoas, as mais fracas, talvez estão lá, não conseguem vir ao culto, não estão conseguindo orar. E o que nós estamos fazendo? Nós temos que lutar pelos nossos irmãos, orar. E, gente, se não tiver mudança de vida, se eles não quiserem, porque tem o livre-arbítrio, aí é com eles. Mas nós temos que interceder, somos intercessores. Vamos ver o poder da oração? Em Tiago também, lá no finalzinho, ele encerra falando bem assim, no 5:16 em diante. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ouviram? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Uau! Viram o poder de uma oração? Elias orou fervorosamente. O que é orar fervorosamente? Não desistir, tá lá. Orando, 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 orando. E, gente, olha, uma oração que não choveu durante 3 anos e 6 meses. A Bíblia é detalhista, ainda fala 6 meses ainda. Aí a gente ora para um dia não chover e chove. Claro que tem várias coisas envolvidas nisso, né? Mas o nível da oração. Aí ele ora de novo e chove, e a terra dá o fruto. E aqui fala, orem uns pelos outros. A oração do justo é poderosa e eficaz. Sabia que através da sua oração, aquela pessoa que você acha que não tem nem jeito, ela pode mudar? Porque você está orando, intercedendo. Ela não precisa nem saber, ninguém precisa saber. Só o nosso Pai que vem em secreto. Gente, vamos parar de pensar só na gente. Vamos olhar para o lado. Né? E aí, né, voltando lá, no último versículo que eu li, né, o 12, 4:12 fala assim, né? Lá na parte B. Tu, porém, quem és que julga ao próximo? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou alguma juíza no reino? Você é um juiz, é uma juíza? Você aí de casa, você é um juiz? O bambambam? Todos nós somos pó, pecadores, fracos.
totalmente dependente de Deus, do justo juiz, o único que tem o poder para salvar ou para destruir. Então, vamos nos colocar no nosso lugar, né? Quem é você? Quem sou eu? Natane, pelo amor de Deus, uma pobre coitada. Que ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus, né? Então, gente, como eu disse, né, que eu senti uma tristeza de Deus por mim, por ter esses pensamentos e também para os seus filhos. Neste mundo, a gente está vendo tanta coisa. Vamos pedir a Deus que a gente não deixe isso tomar nosso coração. E para abrir nossos olhos, sabe? Porque, gente, que difícil. Às vezes a gente está falando uma coisa, você joga até uma indireta para ver se a pessoa entende, a pessoa ouve, até concorda, mas não entende que é para ela. Às vezes você está ouvindo pensando em outra pessoa. Talvez você está até me julgando aí agora. Mas pensa em você. Deixa que Deus vai julgar todo mundo, tá bom? Não precisa se preocupar, não. O dia vai chegar. Que a gente não deixe isso virar uma amargura, uma frieza no nosso coração. Vamos ter afeto, misericórdia, sabe? Compaixão uns dos outros. Sempre quando eu leio de Jesus, né? Quando ele estava aqui com os discípulos e vinha a multidão. E Jesus olha para a multidão e aí fala: eu senti compaixão da multidão. Gente, aquilo meu olho enche de lágrimas. Sabe por quê? Eu me coloco neste lugar e, sabe, vendo as pessoas e são tantas vidas, tantas histórias, tanto sofrimento e, às vezes, famílias problemáticas e tal. Vamos ter compaixão, orar, ter amor, ter afeto, sabe, por essas vidas. E agora, para finalizar, vocês escreveram aí, né? Guarda esse papelzinho. Feche os seus olhos agora. Pense em cada nome que você tem orado, que você falou, que o Espírito Santo te tocou. Ou pessoas que você precisa orar também, que Ele tocou em você agora. E imagine que essas vidas estão nas suas mãos aí agora. Imagine que hoje é o último dia da vida humana. Que amanhã Jesus, nosso noivo, virá. Vai ser amanhã, vamos imaginar. E essas vidas estão aí nas suas mãos. Você vai perder ou vai lutar por essas vidas hoje? Você vai lutar por elas intercedendo ou você vai esperar chegar no dia lá em cima, diante de Deus, e ser julgado por isso? Se coloque de pé. Para a gente terminar, queria convidar gentilmente vocês que querem, com humildade, sabe, vir aqui na frente, simbolizar que você quer essa mudança, que você quer ser um intercessor fervoroso, que você quer interceder mais e julgar menos. É isso que nós temos que fazer. Interceder mais e julgar menos. E aí, se você quiser vir aqui na frente, você aí de casa também, quiser escrever aí, falar, eu quero, levante no seu lugar e nós vamos orar por essas pessoas que estão nas suas mãos. Hoje não vai ser sobre nós, mas sobre o outro. Se eu não estivesse aqui falando, eu seria a primeira a estar aqui, tá bom, gente?
E eu amo muito o cuidado de Deus, porque Ele é tão misericordioso, que Ele nos ensina, Ele nos fala, nos mostra as coisas que às vezes a gente acha que está tudo certo, mas não está. E Ele está nos preparando. Dia a dia Ele está preparando a gente. Agora pense nesses nomes e nós vamos orar por eles neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus, nós estamos aqui primeiramente, ó Pai, te pedindo perdão. Perdoa-nos, Senhor, perdoa o nosso povo, perdoe a minha vida, Senhor, pelas vezes que julguei, pelas vezes que falei, ó Deus, dos meus irmãos, pelas vezes que nós, ó Pai, entristecemos o teu coração. Nos perdoe, ó Pai, pela tua misericórdia, nos renova neste momento. Eu te peço, ó Pai, que entre nós venha a tua comunhão, o teu amor entre nós. Que nós possamos ver um povo unido, que luta um pelo outro, que pensam um no outro, que tem compaixão um do outro, Senhor. Faça o nosso coração queimar de amor. Não deixe a gente esfriar o nosso amor. Não deixe nós sermos egoístas e pensar só na gente mesmo, ó Pai. E eu te peço, Deus, pela vida de cada pessoa que eles escreveram, que o Espírito Santo tocou na vida deles, ó Pai. Te pedimos, Senhor, alcance essas vidas e use cada um que está aqui para alcançá-las. Use cada um aqui para ser intercessores da vida deles. E que nós possamos ver a diferença, que nós possamos ver o teu agir na vida dessas pessoas, que nós possamos vê-las aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, que venha salvação, ó Deus, perdão, reconciliação, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite. E que não fique só aqui, mas Espírito Santo, desperta cada um que está aqui, quando estiverem nas suas casas, momento de oração, que lembre dessas pessoas. E que nós venhamos ser cristãos verdadeiros, que ora, intercede uns pelos outros em amor. Assim nós obedeceremos, ó Pai, o teu mandamento de amar uns aos outros, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar. É isso, irmãos. Que Deus abençoe suas vidas. Que vocês levem isso para casa. Vamos guerrear por essas pessoas. Que Deus abençoe todos vocês. Boa noite e fiquem com Deus.